Esta noite quero falar com os jovens principalmente sobre a contagem dos custos, o que custou para seguir Jesus Cristo. Há um preço a ser pago. E começando no versículo 27, no 14º de Lucas, encontramos o texto, o 14º capítulo de Lucas, começando no 27. E todo aquele que não carregar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês pretende construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo para ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la? Para que, felizmente, depois de lançar o fundamento e não ser capaz de terminá-la, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou que rei vai fazer guerra contra outro rei, não se assenta primeiro e consulta se com 10.000 poderá encontrar o que vem contra ele com 20.000? Ou de outra forma, enquanto o outro ainda está grande longe, envia um embaixador e deseja condições de paz. Assim também, qualquer de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Agora, em toda a América e em todo o mundo, há milhares de jovens que estão se voltando para Cristo. Provavelmente mais jovens se voltando para Cristo neste momento, nos Estados Unidos, do que em qualquer outro momento na história americana. O que significa ir para Cristo? Cristo disse: conta o custo. Quando você vem a Cristo, você deve contar o custo do seu corpo, da sua mente e do seu coração, porque Ele exige que seja Senhor de todos os três. Senhor do seu corpo, Senhor da sua mente e Senhor do seu coração. Primeiro, o corpo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9: eu mantenho meu corpo sob disciplina. Eu mantenho meu corpo submetido. Você mantém seu corpo sob disciplina? A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que não conseguiam controlar as paixões e os apetites do corpo. Lembra de Eva, nossa primeira mãe? Foi dito a ela para não comer do fruto de uma certa árvore. E ela olhou para a árvore e viu o fruto proibido, que era bom para a comida. Essa é a luxúria da carne. Era agradável aos olhos a concupiscência dos olhos. Era uma árvore desejável. Esse é o orgulho da vida. E por causa do pecado dela e do pecado de Adão, em ceder à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida, eles foram expulsos do jardim, e você e eu e o mundo inteiro hoje à noite estamos sofrendo por causa disso. Porque todo o sofrimento e problemas no mundo, hoje à noite, vem do fato de que nossos primeiros pais quebraram a lei de Deus e pecam contra Deus e passam essa doença de geração em geração para a nossa geração. Até a morte é resultado deste pecado. Não é apenas história antiga, é moderna como você. Você pode ler na primeira página de cada jornal, todos os dias, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aqui está o que o apóstolo João diz sobre isso. Ele disse: essas concupiscências passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. E ele nomeou todas as 3 concupiscências. Elas passarão, mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, permanecerá para sempre. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esaú, lembre-se, vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas ou um prato de feijão. Ele estava com fome, e tudo o que conseguia pensar era em satisfazer sua fome. Jacó queria seu direito de primogenitura, e ele o vendeu, e diz: e ele comeu e bebeu, e levantou-se e seguiu seu caminho. E muitas vezes você fez a mesma coisa. Esau não pensou nada sobre o momento. Agora os anos chegaram e se foram, e ele soluçou e derrotou lágrimas amargas por causa daquele momento em que ele queria comida mais do que seu direito de primogenitura. E quantos de nós fizemos da nossa vida um naufrágio em um momento? Apenas um momento de tempo. Apenas um compromisso aqui ou ali com o nosso corpo. E nós vivemos para nos arrepender disso 1000 vezes. Ou Sansão, o homem mais forte da história, derrotou um exército inteiro com a mandíbula de um burro. Ele derrotou um leão em batalha. Mas outro leão, o leão do seu próprio corpo, ele não poderia controlar, a bela Dalila.
atraiu-o para seus braços e o destruiu. Ele foi destruído pela luxúria e pelo uso errado do sexo. Então, na nossa geração, temos algo tipo novo de certa forma. E isso é drogas, a cultura das drogas. Quando eu era menino, nunca pensamos nessas coisas, nunca ouvimos falar delas. Mas hoje temos os traficantes e temos as pessoas pilotando avives carregados com elas. E elas estão destruindo a juventude do nosso país. Então tem o problema do sexo. E que problema isso é para os jovens de hoje? Uma cultura saturada de sexo. Mas temos muita pressão de grupo hoje. Os amigos e colegas de classe e colegas de equipe. Em essência, eles dizem: conforme-se ou se perca. Ninguém gosta de perder os amigos. O que a Bíblia diz? Não são manifestas as obras da carne, que são estas: adultério, fornicação, imundícia e lasciviedade. Judas 10 diz: estes são os que se separam, sensual e não têm o Espírito de Deus. A Bíblia diz: fuja da fornicação. Isso é sexo pré-marital. Fuja. A Bíblia diz que devemos correr, fugir da tentação. Aquele que comete fornicação ou sexo pré-marital peca não somente contra Deus, mas contra seu próprio corpo. A Bíblia adverte: não faça isso, abstenha-se. Você diz: bem, como você pode se abster na nossa cultura? Bem, eu quero te dizer, você não pode sem Cristo. Não há muitas pessoas que têm a força de vontade de dizer não. Mas se você tem Cristo em seu coração, você terá o poder de dizer não. Não veio sobre-vos tentação, senão comum ao homem. Mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados acima das suas forças, mas com a tentação dará o escape. Sempre há uma maneira de escapar. Deus o fornece toda vez ao crente. Então não há desculpa para qualquer crente cometer esse pecado.